Bom dia, amados igreja, que a graça e paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Queridos, eu pulei alguns trechos aqui do capítulo 9 de Atos Apóstolos. Eu vou voltar agora um pouco, se bem que já na segunda-feira já vimos uma ministração, lá do versículo 31 ao 35, mas a gente vai voltar um pouco aqui no versículo 10 até o versículo 18, pois só tu fazer em casa aí a tua comparação, tá bem? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua direita, que se chama... Levanta-te e vai à rua, que se chama direita, na casa de Judas. Procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que fosse curado à vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá porque esse é para mim, preste atenção, vá porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Guarda isso. Então Ananias foi entrando na casa e impôs mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me apareceu a ti no caminho para cá e para que me enviou para que em ti volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. Ele voltou a ver. E a seguir levantou-se, foi batizado e depois de comer sentiu-se fortalecido. Queridos, Saulo aqui teve encontro real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa assim, domingo mesmo meu irmão perguntou assim, o que era o espinho na carne de Paulo? A gente não entende, a Bíblia não diz. Paulo fala que o Senhor deu a ele um servo de Satanás para que fosse espinho na carne, para que eu subjugasse. E aqui, Jesus falando para Ananias, né, quando envia Ananias, diz assim, vá porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Este é para mim um instrumento escolhido. Deus é quem escolhe, queridos. Deus é quem chama para o ministério. Eu conheço pessoas que quis porque quis ser pastor, quis porque quis ser bispo, e foi uma coisa terrível, tá certo? Só fez besteira, só causou besteira. Não, já falei em uma anterior, nós não podemos cortar etapas. Nós temos que esperar o tempo de Deus, o chamado de Deus se cumprir na nossa vida. Enquanto não houver o cumprimento do seu chamado, cumprimento da tua palavra, não adianta tu tentar cortar etapas, porque não vai dar certo. O ministério não vai fluir, a tua vida não vai fluir, tua vida, tua família, vai ser um transtorno em toda a área da tua vida. Então é muito importante nós aguardarmos o tempo de Deus na nossa vida. Então Jesus já tinha um plano para Paulo antes mesmo dele se ter encontro com Cristo. Deus escolhe, Deus conhece a ti, querido, a mim, a ti, antes de habitar no ventre da tua mãe. E ele já escolhe
Tanto é que Ciro, é um dos reis ali do Medo Persa, o Senhor o chamou a Ciro 300, se não me engano, 300 ou 400 anos de Ciro ter nascido. Que Deus já chama Ciro. Deus já fala, já envia uma promessa para Ciro. Então Deus nos conhece antes da gente ser um esperma. Antes mesmo de ser um esperma, Deus já nos conhece e tem um chamado para cada um de nós. Então não adianta querer cortar etapa, querer passar por cima de situações, tudo tem um caminhar, tudo tem a pessoa vem para a igreja, começa ali a frequentar a igreja, a participar dos cultos, a ser obediente, aí você para ser obreiro, né? Obreiro. O que é obreiro? O obreiro vai limpar banheiro, o obreiro vai arrumar a igreja, o obreiro vai limpar a igreja. É o obreiro, tá certo? Ele vai cuidar de toda essa área de limpeza, praticamente, da igreja. Observar o que está faltando aqui, faltando ali. Tem o cuidado com a igreja. Ele precisa chegar mais cedo, né? Tu teu tempo de folga, ele dá um pulo na igreja para ver se está precisando de alguma coisa. Enfim, esse é o trabalho do obreiro. Um bom obreiro, ele é separado para ser diácono. O diácono, ele vai atender a porta, ele vai receber os irmãos que chegam na igreja. Se tem uma pessoa que chegou pela primeira vez, ele vai levar uma ficha de cadastro, a pessoa vai preencher o cadastro, ele vai providenciar visita para aquela pessoa, enfim, vai dar todo o respaldo que a igreja precisa para os membros e para os que vêm novos na igreja, tá certo? Os novos convertidos. Então, procurar ter essa atenção, né? Se ele não pode visitar, olha, tem esse irmão, passa para o pastor, tem esse irmão, essa irmã que veio pela primeira vez, está precisando de uma visita, e o obreiro, o diácono vê que está faltando um irmão na igreja, ele vai ligar para esse irmão não participou, 2, 3 cultos, não veio, ele vai ligar, olha, fulano, você está bem? Fulano, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Quer uma visita? Não é? Então esse é o trabalho do diácono. Depois um bom diácono se para ser presbítero. O presbítero já é um pastor em evidência e já está sendo preparado para o ministério pastoral. Tá? E em tudo isso, desde o obreiro, e que ele vem, ele precisa ter uma comunhão maior com a igreja, tá? Em comunhão com a igreja. Fazer o discipulado, conhecer o ministério da igreja, conhecer a visão da igreja, né? Para a hora que ele chegar em presbítero, ele já tem uma noção de qual o funcionamento da igreja, e qual o procedimento da igreja. Percebe? Então, esse é o trabalho do presbítero. E um bom presbítero, ele separa com o pastor. O pastor vai cuidar do rebanho, vai cuidar das ovelhas, tem aquele todo cuidado, não é? Está ali, aquele que tem o tempo integral, ficar em tempo integral na igreja, fazer visita nos hospitais, fazer visita nas empresas. O irmão precisa de uma oração, vai lá, enfim, todo esse trabalho do pastor. Levantar pessoas para estar em oração, para estar conduzindo o culto, estar administrando a igreja. E um bom pastor, ele é levantado como pastor regional, ou seja, ele vai cuidar de uma regional, tá certo? De mais igrejas, de mais uma ou 2 igrejas. É o pastor coordenador, vai passar a coordenar uma região. A partir do seu trabalho e coordenação, então é levantado como bispo. O bispo já é um ministério que ele vai estar pronto para edificação de novas igrejas, implantação de novas igrejas, enviar missionários, enviar pastores, indicar um, indicar outro. Esse é o trabalho do bispo. Cuidar dos pastores, cuidado para fazer uma reunião com os pastores, com o pastor da regional, para passar a direção da igreja, passar o que está acontecendo, os acontecimentos da igreja, enfim, esse é o trabalho do bispo, tá certo? Então esse é o que Deus passou ali para Paulo, para Saulo, e depois diz assim, olha aqui agora, tá certo?
Pois eu mesmo, olha que Jesus falou assim, versículo 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O nome que ele perseguiu. Ele não perseguiu a igreja, ele perseguiu a Cristo. Quando alguém persegue a igreja, ele não persegue a igreja, ele persegue Cristo, o corpo de Cristo. É o corpo do Senhor, está perseguindo o próprio Senhor. E Saulo fez isso. Aí o Senhor fala, ele vai ver quanto custa esse que ele fez. Esse eu creio, pode ser o espinho na carne de Paulo. Esse que o próprio Senhor deliberou para que ele tivesse o conhecimento do que ele estava passando. E Paulo recebeu isso com muito afinco. Foi íntegro no seu ministério. A integridade de Paulo no ministério, queridos, foi assim um exemplo muito grande. Tanto é que o único dos apóstolos. Paulo não foi discípulo de Jesus, foi apóstolo, mas não discípulo de Jesus. Ele diz o seguinte: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Nenhum dos apóstolos, por mais que tiveram perseguição disso aqui, foi morto e esquecido, mas nenhum dos apóstolos passou o que Paulo passou. Nenhum deles. Nenhum deles. Somente Paulo passou por tudo que passou e suportou. Porque já tinha essa determinação no Senhor. Amém, querido? Então, medite na palavra, se aprofunda na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos em nome do Senhor Jesus.